Bem-vindos ao B de Barbárie! Bom, hoje eu tô aqui então pra falar com vocês sobre o terceiro livro da série napolitana, que é a História de Quem Foge de Quem Fica. Antes de começar esse vídeo, eu queria dar uns recadinhos. O primeiro é pedir para que vocês deem um like aqui embaixo para ajudar na divulgação desses vídeos. Se inscreve no canal também para receber mais conteúdo, para saber o que eu vou achar do próximo livro dessa série. O último recadinho, esse vídeo vai ter spoilers dos livros anteriores da série. Se você não chegou nesse aqui, eu tenho vídeos no canal sobre os livros anteriores, tanto Amiga Genial quanto o História do Novo Sobrenome. Então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês e vocês podem ir direto pra lá e voltar pra esse videozinho aqui depois de terem lido. Ou, se você não se importar com spoilers, ver esse videozinho até o final. A primeira coisa que acontece então aqui no livro é aquele momento em que a Lenú encontra o Nino Sarratori numa palestra de divulgação do livro dela. Ela fica estarrecida porque a paixão da infância dela, da juventude dela, tá ali defendendo a obra dela. Ela tá numa posição desconfortável, mas de certa felicidade. É bem estranho porque a gente percebe que não existe um relacionamento realmente amoroso entre a Lenú e o Pietro, que é um relacionamento de comodidade muitas vezes. E isso vai se atenuar durante o livro, né? A gente percebe que desde a questão sexual da Lenú com o Pietro, de não darem certo, até a questão sentimental, como ele tem aversão ao que ela produz, e como isso é muito difícil, né? Tem um livro que eu li recentemente, deve fazer um ano, que é o A Louca da Casa, e ela comenta que quando a gente tá falando da nossa obra, do que a gente escreveu, do que a gente produziu, é como se a gente pegasse o nosso fígado e colocasse em cima da mesa e expusesse para as pessoas verem nosso fígado, nosso órgão, algo que faz parte da gente. E aí quando a pessoa diz que aquilo é feio, que a veia é muito roxa ou que é disforme de algum modo, aquilo não é algo natural pra gente, porque aquele fígado é tão nosso quanto qualquer outra coisa. E dizer que o nosso fígado é feio, o nosso trabalho é feio, é dizer que nós somos. Então a gente leva muito essa questão da nossa obra pro nós, porque o que um artista produz, seja na escrita, seja no desenho, seja em qualquer outro tipo de arte, é um pouco de si. E machuca quando as pessoas criticam isso. E é o que o Pietro faz, ele é o único que não reconhece o valor da Lenú. Mesmo o Franco, quando aparece depois e comenta do livro dela, ele não diz que é um livro ruim, ele só diz que é um livro que trata de situações banais. E tudo bem, porque aí não é uma questão de ela ser uma péssima escritora ou de estar falando de coisas que a sociedade não diz, que é o que o Pietro fica preocupado com o sexo no livro e tudo mais. E sim, querendo dizer, olha só, tá acontecendo uma revolução social e você tá escrevendo sobre coisas que são bobas. Só que é uma coisa que o Franco também não consegue enxergar. A Lenú fala ali da violência que ela sofreu, sabe? Apesar de ter sido consentida, foi uma violência. Começou muito antes. Existiu uma questão psicológica que a pressionou a tal ponto. E é interessante que a gente veja isso porque as outras mulheres do livro reconhecem a violência da Lenú. E isso mostra o quanto aquilo é importante. No momento em que a Lenú diz, olha o que aconteceu comigo, olha como foi, e as mulheres que sentiram isso e que passaram por isso conseguem entender o que está acontecendo, se identificam com aquilo. É claro que não é legal se identificar com uma situação de estupro ou de abuso, mas é bom saber que isso acontece com outras pessoas e que você pode conversar com essas pessoas e que você pode ter essa abertura. É claro que no mundo ideal essas coisas nem aconteceriam, mas já que acontecem, não seria bom se a gente quebrasse esse tabu e conseguisse fazer algo com relação a isso? E é isso que é muito importante da obra dela. A Lenú vai escrever um outro livro que acaba sendo ruim, e eu acho interessante uma coisa aqui que a Helena Ferrante, ela coloca um pouco da narradora, não tão confiável, mas um pouco da narradora, que ela mostra pra gente como a Lila acaba roubando algumas coisas da Lenú durante a vida e como a Lenú se sente desse jeito. A gente tá lendo a história da Lenú, que tá incrível, que tá maravilhosa, e de repente aparece a da Lila. E aí quando a Lila aparece, você não quer mais saber da Lenú, porque tá muito interessante a história dela. E isso eu acho que é um pouco de como a Lenú se sente. A Lenú não sabe se a Lila gosta disso ou não. A Lenú romantiza a vida da Lila. Então existe uma questão muito do narrador estar influenciando a nossa visão. É tudo contado pela Lila para a Lenú.
E a Lila sempre quis parecer que tá por cima. Mesmo quando ela fala que tá uma merda, ela quer parecer que tá por cima e que de algum modo ela é melhor por estar naquela merda. E então é muito interessante avaliar esse narrador, ver como toda personagem que foi construída desde a infância, no primeiro livro da série até agora, ela não superou certas coisas da vida dela, sabe? E eu acho que o ápice disso é quando o Sartori diz que ele viu coisas da Lenu na Lila. A Lila, acima de tudo, ela é uma grande esponja. Ela aprendeu a matéria que o Enzo tinha que aprender, sabe? Ela aprende o que o marido dela estava fazendo na charcutaria. Então ela absorve o conhecimento das pessoas ao redor. É uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de adquirir esse conhecimento e que nesse caso do Sartori, pode ser ou pode não ser certa safadeza dele, que a gente já viu que ele é igualzinho o pai, mas por um lado seria muito possível. A Lenu, ela se doava as coisas, e tudo que ela sabia, ela contava pra Lila, tudo que ela estudava, ela contava pra Lila. E seria muito fácil pra Lila absorver esse conhecimento e passar pro Nino como se fosse algo que ela estudou. Não que seja errado, porque de algum modo ela absorveu isso, mas aquele conhecimento não é quem ela era. Era alguma coisa que ela aprendeu oportunamente para aquilo. E aí a confirmação desse livro, né? A Lenu diz o que eu já sabia há muito tempo. Ela realmente admite que o Nino é uma versão do pai dele, é por isso que eles não se dão bem. A Lenu então termina esse livro fugindo com o Nino, mas sinceramente eu acho que é uma questão de ilusão para si própria. Ela mente para si, fingindo que não sabe que o Nino é igual ao pai. E meu, como isso é dolorido. Como é difícil ver ela fazendo isso consigo. Uma outra coisa que eu já sabia e que eu até me surpreendi da Lenu não saber é que o Alfonso era gay. Pra mim era tão óbvio, porque mostrava que o relacionamento dele, eu não lembro qual é o nome da namorada dele, o relacionamento dele era um relacionamento de amizade e admiração, mas não de desejo. E eu sempre fiquei com aquela pulga atrás da orelha de que ele era gay. Sabe, dava pra ver que ele era um dos poucos homens ali da vila que respeitava a mulher, um dos poucos homens da vila que não maltratava a mulher, que não subjugava ela. Então, por esses motivos, eu imaginei que existisse alguma coisa de diferente na essência do relacionamento deles mesmo. E aí, algumas coisas sempre me fizeram suspeitar que ele era gay. Quando ele conta pra Lenu e a Lenu diz que não suspeitava, eu fiquei até meio... Mas como assim? Inclusive, se você já leu essa série, se você tá vendo esse vídeo e já leu a série, comenta lá embaixo se vocês já achavam que o Alfonso era gay. Porque eu fiquei muito inconformada, assim, de que ela não sabia. Fiquei imaginando se outras pessoas também não perceberam. Eu comentei no meu vídeo de Tibiar, que eu falei desse livro aqui, que me disseram que esse livro era melhor ainda que o História do Novo Sobrenome. Mas o que eu acredito? O História do Novo Sobrenome, ele tá na fase em que eu tô agora. É claro que elas são mais novas, só que naquela época as garotas faziam coisas mais cedo, elas se casavam mais cedo, então socialmente é a mesma fase em que eu tô agora. Que é a fase em que a Lenu foi pra faculdade, que ela tava vendo a amiga dela Lila engravidar, que ela tava vendo as pessoas casarem ao redor dela. Então é a fase em que eu tô, assim, eu vejo muitas amigas minhas grávidas, muitas amigas minhas com filho, amigas minhas indo morar com o namorado, indo casar, e eu aqui na faculdade, estudando. E aí eu me identifiquei muito com as descobertas dela dessa época, que também tem muito a ver com a posição dela como mulher na sociedade italiana no pós-guerra, e muita questão do dia a dia mesmo, né? As amigas com a maternidade, com o casamento, a descoberta das primeiras pressões, das primeiras agressões. E agora, assim, esse terceiro livro, ele fala muito já da vida de casado, da maternidade, são assuntos incríveis. Ela fala da maternidade compulsória, ela fala da pressão para ter filho, ela fala do abandono dos filhos dentro do lar em prol de uma profissão que os maridos têm, enquanto as mulheres não têm direito algum. Inclusive, me surpreendeu a defesa que o Nino faz da mulher dentro de casa, porque eu tava achando já a essa altura que ele era hipócrita em tudo, mas pelo menos ele não é hipócrita em tudo, só em algumas coisas. Menos mal pra ele, não é mesmo? Mas enfim, talvez isso não tenha sido melhor pra mim do que o anterior, porque aquela fase eu me identifico mais, eu não passei por isso. Tem duas coisas em comum entre as mulheres desse livro. Todas elas têm sentimentos muito fortes de raiva com os filhos por terem sido abandonadas cuidando deles no lar. Não é que elas não amem os filhos, mas é que cuidar dos filhos, assim, 2, 3 às vezes, sozinha, sem apoio, numa casa em que você fica enfornada, é um saco sim, não importa o quanto você ame seu filho. Eu não sou mãe, mas tenho certeza disso, sabe? Existem pai e mãe na vida das crianças que é pra dividir, não é pra jogar tudo em cima de alguém.
Talvez se um dia eu ler isso aqui no futuro, eu me identifique mais com ele do que com o anterior, mas no momento, História do Novo Sobrenome ainda é meu favorito. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo ler o próximo livro bem rapidinho mesmo, porque eu tô muito interessada em saber o que vai acontecer dessa fuga do Nino com a Lenu. E com certeza a Lila vai fazer alguma coisa a respeito. E eu provavelmente vou passar raiva com o que ela vai fazer. Mas eu quero muito descobrir pra poder pelo menos passar raiva dela. É engraçado quando a gente quer ver uma coisa pra passar raiva. Só leitor mesmo pra isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se interessar vocês, tem 2 videozinhos aqui. Um beijo e até a próxima.